Cris, foram 12 viagens oficiais ao exterior, né? E qual que é o retorno disso para os brasileiros? Boa tarde. Boa tarde, então. A gente fica se perguntando justamente isso, né? Porque o que a gente tem visto é uma deterioração da imagem do Brasil lá fora e não adianta a esquerda ficar batendo nessa tecla. Eles são papagaios, né? Eles ficam repetindo, o Brasil voltou, não sabem nem o que estão falando. O Brasil está sendo muito mal visto, mas é muito mal visto no exterior. Começou com a viagem aquela da China. Primeiro ele fez a carretinha furacão internacional aqui na América do Sul mesmo, para agradar o presidente da Argentina, Alberto Fernandes. Foi criticado já naquela primeira viagem por algumas bobagens que andou dizendo. Já comprou ali briga com o MDB de Temer, enfim, começou com aquela história de espalhar fake news internacionalmente, de que Dilma foi afastada por causa de um golpe. Mentira. Já arrumou briga com ministros do STF que participaram também daquela sessão do impeachment. Aí foi para a China e saiu com aquela bravateira lá de que Ucrânia e Rússia tinham igual responsabilidade pela guerra. Obviamente que comprou a desavença com toda a Europa, com Estados Unidos e Canadá, para dizer o mínimo, porque são países que estão ajudando a Ucrânia, que teve seu território invadido, a se defender de um ataque absurdo. Para defender Putin, ele compra briga com um continente e meio e com nações poderosas como as nações europeias, as maiores economias do mundo da Europa, Estados Unidos e Canadá. E aí ele pega e traz ditador amigo para cá, então volta para a Europa depois, já sendo criticado por isso. A viagem para a coroação do rei Charles III, que era uma coisa pro forma lá, precisou ser uma gastança desenfreada para arrotar a arrogância para cima do mundo, todo mundo sabendo que o Brasil acaba de sair de uma recessão grande provocada pelo PT e que foi a duras penas ali sendo ajustado no governo Temer e no governo Bolsonaro, apesar de pandemia de guerra da Ucrânia. Paulo Guedes entregou o Brasil para a equipe de Fernando Haddad com 50 bilhões de reais em caixa e já está no vermelho e já está com um rombo tão grande que precisou assumir o governo, essa carreta furacão aí, com a PEC do rombo aprovada, já com uma distribuição de orçamento secreto para apaniguados ali, uma espécie de um mensalão 2.3, né, um mensalão padrão 2023 aí, comprando votos de parlamentares agora às custas de liberação de emendas, e isso segue sem apoio no Congresso. Cada vez que vai para fora é um horror. E essa primeira-dama deslumbradíssima, achando que é a rainha do mundo, fazendo pose de tiete, de banda internacional, mandando beijinho para Deus e o mundo como se fosse uma paquita da Xuxa e gastando 7,3 milhões em apenas 6 meses. 7 milhões e 300 mil reais em 6 meses, só com diárias. Isso é só com diárias. Hospedagens em hotéis nababescos. Em Londres tinha que ser o mais caro de todo o Reino Unido. Precisam esbanjar o que eles não têm. É dinheiro nosso, do pagador de impostos. Eu fiz 2 continhas básicas aqui, Rossana. 7 milhões e 300 mil reais divididos pelos 180 dias de governo. Eles não passaram 180 dias fora, foram 30. Um mês eles já ficaram fora do Brasil. Mas eu dividi pelo período todo de governo. Sabe quanto essa dupla gastou por dia, em média? Eles e os seus seguranças, os seus assessores, os seus cupinchas, Stedley, que foi levado para a China, né, o líder do MST, os invasores de terra, 40.555. 40.555 por dia. Pense aí você em casa. Quantos meses você leva para conseguir isso aqui com o teu salário, com o teu suor? E, obviamente, que o teu salário e o teu suor vai pagar não só a sua hospedagem, o seu aluguel, a prestação da sua casa ou do seu apartamento, como muitas outras coisas. Transporte, alimentação, escola de filho, saúde, porque a saúde pública é ruim. Enfim, um monte de coisas. Segurança, a gente precisa colocar alarme, grade, tudo para se proteger em casa. Cachorro, ração de cachorro, porque o governo não dá segurança. E aí? 40.500 por dia de governo só com o que eles gastaram com hospedagem no exterior. Fiz também uma conta dividindo pelo valor do salário mínimo. Esse dinheiro, se tivesse sido poupado, se Lula e Janja, ou Esbanja, como está sendo chamado bem apropriadamente aí a primeira-dama, tivessem feito o que Bolsonaro fez, se hospedado em embaixadas, que já tem o custo lá amortizado e que tem hospedagens de luxo, inclusive para receber altas autoridades, inclusive o presidente da República, a primeira-dama,
Sabe quantos assalariados teriam recebido o seu salário mínimo no valor atual? 5.500. Então, assim, é um deboche com a cara do povo brasileiro. E os militontos que continuam presos nessa bolha, que acordem logo, porque isso é só o primeiro semestre. Se for durar mesmo 4 anos esse governo, que a própria grande aliança já disse que não vai durar, todo mundo já sabe que está ruindo, então está sem as colunas de sustentação já no início do governo, mas se durar os 4 anos, imagine onde é que nós vamos chegar, onde que as contas públicas vão parar. É uma tristeza.